Olá, seja bem-vindo ao meu novo canal Orações do Pastor Antônio Júnior. Aqui eu vou colocar orações todos os dias para abençoar você e a sua família, tá bom? Fique agora com a oração do dia. Deus abençoe. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus venha sobre você agora e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e olha, irmãos, hoje eu estou aqui para trazer um ensinamento a respeito de batalha espiritual. O que eu senti no meu coração enquanto eu preparava aqui a palavra é que muitos de vocês estão enfrentando uma batalha, uma guerra espiritual, mas vocês nem se dão conta da profundidade dessa batalha. Sabe, irmãos, quando a gente discute com alguém, quando às vezes vem pensamentos na nossa mente que a gente acha que vem da nossa cabeça apenas, mas muitas vezes nós estamos debaixo de uma opressão. Muitas vezes o inimigo, ele vem tentando minar as nossas forças para que a gente não continue seguindo em frente. E se você está assim, eu peço que você deixe aqui nos pedidos de oração um pedido específico para a sua vida. Talvez é um desânimo, uma depressão que você já luta há muito tempo. Talvez você não consegue dar certo em nada na sua vida, no relacionamento, nas finanças. Irmãos, eu sei que muitas vezes o inimigo, ele tenta bloquear a bênção na nossa vida. Nós vemos um exemplo muito claro disso quando Daniel, ele já estava buscando a Deus há 21 dias em jejum, mas parecia que nada acontecia de novo. E eu aprendi uma coisa, irmãos, que depois que a gente faz um jejum, por exemplo, e a gente entrega o jejum, aparentemente não mudou nada, mas é depois que as bênçãos começam a ser destravadas, sabe? Muitas vezes você ora por uma coisa, você fica anos e anos orando por aquilo, e de repente quando você para de orar, é como se você descansasse, você entregasse realmente na mão de Deus. E aí então, sem você perceber, vai acontecendo bênçãos ao longo da trajetória e você fica surpreso. Nossa, eu orei por isso lá atrás, eu orei por isso lá no passado e hoje eu estou vendo com os meus olhos se cumprirem. Irmãos, eu tenho vários testemunhos para contar para vocês de coisas que eu pedi a Deus e eu chorei e eu clamei ao Senhor e hoje eu tenho essas bênçãos nas minhas mãos. A Bíblia diz no Salmo 126 que quando você vai caminhando e plantando, você volta com a colheita nos seus braços e com muita alegria. É como se você ficasse como quem sonha. Então é isso que Deus tem para você, tá bom? Não desanime. Eu nem sei por que eu falei sobre isso aqui agora, mas eu sei que muitos de vocês pensam em desistir, em desanimar. Não pare com isso. Eu confesso para vocês, irmãos, que eu já teve momentos que eu pensei em parar com essa obra aqui na internet, sabe? O ataque espiritual foi tão forte. Só que Deus me deu a vitória. E mais do que isso, Deus me deu os despojos, vamos assim dizer. Eu peguei as armas do inimigo e hoje eu quero trazer essas armas que o inimigo usa contra a sua vida para que você nunca mais caia, para que você nunca mais pense em desistir, porque a vitória que Deus tem para você é muito grande. Amém? Eu tenho certeza, se você aprender a maneira como o inimigo age contra a sua vida, você vai ser muito vitorioso em nome de Jesus. Então, antes de começarmos, eu só vou pedir rapidinho para você clicar em gostei. Isso ajuda o YouTube a divulgar para mais e mais pessoas. Eu peço para você também se inscrever no meu canal. Só clicar aqui no botão inscrever-se e ativar o sininho da notificação que vai aparecer aí do lado, tá bom? E vamos lá, irmãos. É o seguinte, quando a gente fala sobre batalha espiritual, qual é a primeira coisa que vem na sua mente relacionado à Bíblia? Eu imagino que você tenha pensado nessa passagem de Efésios capítulo 6, que diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra as potestades, os principados, governadores desse mundo de trevas, que é Satanás e os seus demônios. Ou seja, essa passagem fala que a nossa luta não é contra as pessoas, mas sim contra Satanás e seus demônios. E nós sabemos pela Bíblia que o diabo ele é astuto, ele é enganador, ele é acusador, e ele espera sempre uma oportunidade para tentar nos fazer cair. Saiba de uma coisa, Deus nunca vai te tentar a nada. Quem tenta é o diabo. Ele é que quer que você caia nas ciladas dele, que você vá para o fundo do poço, para a sarjeta. Ele quer destruir a sua vida. Mas Deus, quando ele te prova, é porque ele quer ver você sair vitorioso e mais fortalecido e com maior crescimento espiritual. Amém? Então, a nossa luta não é contra pessoas, mas eu gostaria que você pensasse aqui hoje que existe ainda uma batalha mais difícil ainda. Essa batalha é invisível. Ninguém vê, ninguém te entende, ninguém sabe o que você realmente está passando, mas ela acontece. Irmãos, essa batalha é aqui, na nossa mente. Por incrível que pareça, existe uma batalha espiritual
contra a nossa alma, mas principalmente aqui, ó, é onde o inimigo vai tentar trabalhar o tempo todo. Sabe, irmãos, quando uma pessoa vai se isolando do grupo, ela se isola do seu cônjuge, ela se isola dos amigos, da família. Na verdade, ali o inimigo já está trabalhando na mente da pessoa para que ela pense na derrota, pense em acabar com a própria vida. Isso tudo são setas do inimigo. Eu vou te explicar daqui a pouco, tá bom? Mas, irmãos, tem um versículo lá em 2 Coríntios, capítulo 10. Na verdade, são 2 versículos, do versículo 3 ao versículo 5. Eu quero muito que você preste atenção no que o apóstolo Paulo escreveu sobre um outro nível de batalha espiritual. Preste atenção e depois eu vou te explicar, mas é muito importante que você fique atento. Olha só o que o apóstolo Paulo disse. Nós somos humanos, mas não lutamos conforme os padrões humanos. Nós usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar fortalezas de raciocínios humanos e destruir falsos argumentos. Guarda isso aí, ó. Nós usamos as armas poderosas de Deus para derrubar fortalezas de raciocínios humanos e destruir falsos argumentos. Eu vou continuar. Nós derrubamos todas as ideias arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus, levando cativo todo pensamento rebelde e o ensinando a obedecer a Cristo. Amém? Eu vou te explicar basicamente o que Paulo estava querendo dizer. Irmãos, na época de Paulo ali, muitas pessoas elas tinham muitos argumentos de que assim, agora eu já sou de Jesus, agora nada mais me abala, nada mais me afeta. E aí as pessoas estavam participando de rituais pagãos, de lugares que eram consagrados a demônios, e elas pensavam, mas um ídolo não pode fazer nada comigo, uma imagem de escultura não vai acontecer nada comigo. E eles então começaram a participar de festas, coisas mundanas, sabe? Outras pessoas achavam que só porque eles tinham dons espirituais, era uma igreja que orava muito em línguas, tinha dons de profetizar, eles se achavam mais espirituais que os outros. Ou então eles achavam que tinham que fazer os sacrifícios do Antigo Testamento para que Deus os aceitasse, sendo que agora a salvação é pela fé. Não há nada que você possa fazer para Deus te abençoar. Ele já decretou que a bênção virá através da sua fé em Jesus e da obediência à sua palavra. Então, você não precisa mais sacrificar, fazer mais nada. Mas esses argumentos que as pessoas tinham na sua mente, isso estava impedindo elas de conhecer a Deus. E é sobre isso que eu quero falar com você aqui agora. A sua mente, ela pode bloquear você de conhecer a Deus. Irmãos, eu me lembro há muitos anos atrás que eu tinha o desejo de receber o dom de línguas estranhas. Eu queria muito receber esse dom. O próprio apóstolo Paulo, ele falou, irmãos, eu oro mais em línguas do que todos vocês, mas eu prefiro falar palavras que as pessoas possam entender, em vez de ficar orando em línguas o tempo todo, na igreja. Então Paulo estava falando da maneira correta de usar essas línguas. Mas eu queria muito ser batizado com o Espírito Santo e receber essas línguas. E eu me lembro que algumas pessoas da própria igreja, irmãos, elas falaram, para de buscar isso aí foi só na época dos apóstolos, isso aí foi só para os discípulos, isso aí não acontece mais. Irmãos, aquilo para mim foi uma grande batalha, porque os argumentos daquelas pessoas, o inimigo acabou usando aquilo ali para tentar me fazer parar de buscar esse dom. E eu sabia que esse dom poderia me ajudar espiritualmente, ele poderia me aproximar de Deus. Mas, irmãos, graças a Deus, eu tenho uns irmãozinhos do fogo, sabe? Pessoas que realmente amam o mover do Espírito Santo, dão lugar para o Espírito Santo. E aí eu decidi me unir a eles. E começamos a buscar. E eu fiz até um jejum pedindo esse dom, e Deus me deu, irmãos. E hoje eu sei a importância de edificar a mim mesmo, edificar a minha fé. Eu comecei a falar em línguas estranhas no meu quarto, aonde eu ia, no carro, tomando banho. Eu não sei se você já passou por essa experiência, mas eu já tive muitas visitações assim do poder de Deus. Já senti muita presença de Deus durante o banho. Não sei porquê, talvez você também se identifique comigo, mas é o momento que você está sozinho, né? E ali Deus tem feito a obra. Irmãos, mas resumindo, os raciocínios humanos é o que Paulo citou aqui na passagem. Falsos argumentos, Paulo falou disso também. E outra coisa que ele falou, ideias arrogantes. Irmãos, tudo isso está na nossa mente. Então, irmãos, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter consciência disso. É saber que a nossa mente pode nos impedir de conhecer a Deus. Porque Paulo disse assim, e nós nos levantamos contra toda fortaleza. Isso aqui acaba se tornando uma fortaleza que nos impede de conhecer a Deus. Amém? Irmãos, tem pessoas que elas ficam tão racionais, elas estão tão frustradas
com a fé, sei lá, com a sua vida espiritual, e elas começam a ficar muito racionais. Elas começam a pensar assim: se eu não colocar a mão, nada vai acontecer. Se eu não estudar, se eu não me dedicar. É claro, irmãos, tem a nossa parte, mas acima de tudo, irmãos, nós temos que reconhecer que foi a bondade de Deus, a graça e o poder de Deus, amém? E é isso que agrada ao Senhor, irmãos, a nossa dependência dele. É sabermos que toda a nossa suficiência não vem de nós, mas vem do Senhor, aleluia. Então, como eu disse para vocês, a maior batalha, ela vai acontecer aqui, ó. Talvez você nem vai conseguir explicar para as outras pessoas que você está passando, mas é uma batalha sim. E essa batalha, ela pode vir de você mesmo, através das suas experiências negativas, muitas vezes, através de coisas que as pessoas falaram, certo? Pessoas falaram contra você. Uma pessoa, por exemplo, que é muito criticada, muito zombada, ninguém dá nada para ela, essa pessoa tem uma batalha enorme na sua mente para vencer. Eu me lembro, irmãos, antes de eu me converter, eu fui rotulado de muitas coisas que não faziam parte da minha identidade, mas as pessoas diziam: você é muito esquecido, você é muito irresponsável, você começa uma coisa e nunca termina. Irmãos, tudo isso foi gerando uma fortaleza na minha mente. Vocês não têm noção do que eu já passei, de coisas que eu precisei vencer, lutar contra, sabe? Porque quando você está diante de um desafio, parece que você já entra derrotado, porque as pessoas falaram tão mal de você, criticaram tanto você, que se você não souber quem você vai ficar travado na sua vida. E quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu tomei uma decisão: eu não aceito esses rótulos negativos a meu respeito, eu não aceito isso mais. Eu sou o homem de Deus, e eu comecei a profetizar, irmãos. Eu comecei a dizer: eu sou o homem de Deus, eu sou santo, eu sou abençoado, eu sou próspero, eu vou me casar com a mulher de Deus, eu vou ter filhos abençoados, eu vou ter um ministério frutífero. Eu comecei a falar para a minha alma, para o meu pensamento, para que isso se tornasse uma nova fortaleza, e aquelas fortalezas que estavam antes na minha mente caíssem por terra, amém? Então, essa guerra invisível que eu falei para vocês, irmãos, muitas vezes ela nos gera ansiedade, é isso mesmo. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão ansiosas ao extremo. Eu já passei por crise de ansiedade, por batalhas tão fortes na minha mente, e o inimigo ainda colocando um peso maior, que, irmãos, eu achava que eu ia ter um negócio no meu coração, ia dar um piripaque aqui, um infarto, alguma coisa, misericórdia. Mas, irmãos, eu passei por isso, e Deus permitiu para que hoje eu entendesse o que você está passando. Você que muitas vezes tem essas crises de pânico, isso tudo porque começou aqui, ó. Trabalhe na sua mente, substitua, e agora eu vou te explicar o segredo. Sabe o que você tem que fazer? Você vai substituir esses pensamentos que vêm na sua mente pela palavra de Deus, amém? Então, outro detalhe que é muito importante você saber: esses pensamentos podem vir por você mesmo, outras pessoas falaram de você, que acabou se tornando uma crença limitante, negativa na sua mente, ou pode ser o próprio Satanás, porque ele sabe das suas fraquezas, das suas cobiças, e ele vai começar a jogar na sua cara acusações, ele vai começar a soprar na sua mente, ele sopra no seu ouvido que você não presta, que você é safado, que você nasceu para dar errado, que ninguém vai acreditar em você, que você não é amado, não é perdoado por Deus. Isso tudo, irmãos, são setas do inimigo. E é por isso que a Bíblia diz que devemos usar o escudo da fé para nos protegermos dos dardos inflamados do maligno. Amém? Paulo, na verdade, estava usando a comparação com uma armadura romana da época, porque eles usavam escudo, usavam capacete, couraça, né? E resumindo, o que Paulo estava querendo dizer? Que esses dardos inflamados eram as flechas que os soldados usavam. Eles colocavam tipo um algodão na frente e colocavam fogo e jogavam no inimigo. Paulo falou: assim também Satanás usa dardos inflamados, ou seja, flechas com fogo na sua mente, para que você acredite que é você mesmo. E é interessante que o inimigo é tão astuto que ele joga o pensamento na primeira pessoa. Tipo assim, ó, eu não sou capaz. E aí você pensa: eu não sou capaz. E aí você acha que é de você aquele pensamento, mas não é. Eu não sou santo coisa nenhuma. E aí você pensa: nossa, realmente eu não presto, eu sou pecador demais, Deus não vai me aceitar. Entendeu? Então tome cuidado, porque o que eu estou te falando aqui é batalha espiritual no nível mais profundo. É algo que pouca gente fala sobre isso. E Paulo disse: nós precisamos usar as armas poderosas em Deus. Essas armas não são suas. E quais são essas armas, afinal, né? A oração,
você tem que orar, você tem que ler a Bíblia ou ouvir a Bíblia. Tem muitas pessoas, irmãos, que já chegaram para mim chorando: pastor, eu não consigo ler a Bíblia, pastor. Quando eu abro a Bíblia, eu não consigo entender. As palavras até embaralham na minha frente, eu fico confuso, me dá sono. Irmão, se você não consegue ler a Bíblia, ouçam a Bíblia então, porque o importante é que a palavra entre no seu coração, na sua mente, amém? Ouçam pregações, ouçam aqui as orações, mensagens. Todo dia à tarde eu tenho colocado uma mensagem contemporânea, né, dos nossos dias, baseado na Bíblia. Eu tenho colocado a oração da noite, oração para dormir, e tem sido uma bênção. Mas uma outra coisa que você tem que fazer, e essa cabe só a você fazer, é renovar a sua mente com a palavra de Deus. Eu vou repetir. Renove a sua mente com a palavra de Deus. Como que seria isso? Paulo disse aqui, que nós devemos levar cativos. Olha o versículo 5. Leve cativo todo pensamento rebelde e ensine ele a obedecer a Cristo. Amém? Se você guardar isso aqui que eu vou te falar, já valeu por todo o vídeo. Você vai levar cativo o pensamento rebelde. Sabe esse pensamento que vem na sua mente? Você acha, é pensamento intrusivo, é pensamento negativo. Não, não é só isso. É uma fortaleza que está aqui. Sabe o que você tem que fazer? Você vai levar cativo. Como que as pessoas levavam cativos os prisioneiros de guerra no passado? Eles amarravam essas pessoas. Você vai amarrar esse pensamento. Você vai prender esse pensamento, entendeu, irmãos? Como que faz isso? Não sei te explicar, mas é isso. Você vai pegar o seu pensamento e você vai colocar ele na presença de Deus. Você vai levar cativo a obediência de Cristo. E como que você faz isso? Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, você pensou assim: eu não sou ninguém, eu não presto. Você vai trocar esse pensamento por: Deus me ama muito, eu sou muito amado por Deus. Deus me amou primeiro. A Bíblia diz que Deus provou que Ele me ama ao enviar Jesus. Entendeu? Você vai trocar esse pensamento ruim por um versículo, por algo da Bíblia. Isso é uma arma poderosa que você tem contra o inimigo. Outro exemplo, você pensa assim: eu estou sozinho e ninguém está comigo aqui nessa batalha. E aí você vai lembrar do que Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Está entendendo? Você vai trocar o pensamento que você tem por um pensamento bíblico, um pensamento da palavra. E isso vai libertar a sua vida, acredite em mim. O segredo da sua vitória está aí, É isso que transformou a minha vida. Outro detalhe, você pensa assim: eu nunca vou conseguir vencer esse pecado. Aí a Bíblia diz assim que Deus, em toda tentação, Ele já nos deu o escape, uma válvula de escape, porque todos nós podemos vencer a tentação, não na nossa força, mas no poder de Deus. E aí você começa a acreditar: não, quando vier a tentação de novo, eu vou confiar no poder de Deus, não na minha força. Amém? Então, nós vemos exemplos, irmãos, de ataques espirituais em várias passagens da Bíblia, vários personagens, aliás, todos, passaram. Mas eu anotei só alguns aqui que eu percebi que realmente eles estavam no meio de uma batalha, e depois disso eu já vou orar por você e nós vamos vencer essa batalha juntos hoje, tá bom? Um detalhe que eu percebo é na vida de Davi. Davi estava enfrentando uma grande guerra, e lá no Salmo 42, olha o que ele chegou a dizer. Salmo 42: por que minha alma está tão abatida? Por que o meu coração está tão triste? Ponha a sua esperança em Deus, Ele é o meu Salvador. Amém? Então Davi, ele falou para ele mesmo, olha que interessante: minha alma, por que você está tão triste hoje? Fala para mim. Por que o meu coração está tão triste? Não, vamos colocar a confiança em Deus, vamos buscar a Deus, entendeu? Você vai parar de ficar alimentando essa coisa ruim dentro de você, e você vai começar a trocar seus pensamentos por coisas boas. Nós vemos o exemplo de Jó. Irmãos, Jó, depois de tudo que ele passou, de todas as perdas, todo o sofrimento, doença, morte, falência, Jó, ele se sentiu inútil, ele se sentiu tão pecador, ele achou que ele devia ter causado aquilo, afinal de contas os seus amigos estavam acusando ele disso. Olha o que eu falei para você, muitas vezes o inimigo, ele usa pessoas, boca de pessoas que não têm um discernimento espiritual, pessoas que estão afastadas do Senhor. E Jó, ele chegou a dizer, olha, Jó capítulo 3, o versículo 11 ao 13, olha o que ele falou: por que eu não morri ao nascer? Por que eu não pereci ao sair do ventre? Por que me deitaram no colo de minha mãe? Por que ela me amamentou no seio? Se eu tivesse morrido ao nascer, agora eu estaria em paz. Sim, eu dormiria e repousaria. Irmãos, aqui foi um ataque do diabo contra Jó. O diabo querendo assim, que ele morresse realmente. E Jó também
tinha as suas próprias experiências, sabe? Palavras negativas que ele ouviu e ele começou a pensar, era melhor nem ter nascido. E eu sei que tem pessoas aqui que muitas vezes comentam nos meus vídeos, pastor, ora por mim, pastor, porque eu queria nem ter nascido. Pastor, eu não sei porque eu ainda estou nesse mundo. Irmãos, tira esse pensamento, isso é coisa do inimigo. Deus tem algo grande para você sim, ainda que você veio num lugar mais pobre, mais miserável, com pessoas que não querem saber de Deus. Deus pode te salvar e te libertar hoje. Aleluia, você crê nisso? Então escreva aqui nos comentários, eu creio no poder de Deus. Ou então, eu creio que Deus me ama. Glória a Deus. Eu vou ler para você a última passagem do salmista Asaf. Ele enfrentou também uma grande batalha na sua mente. Olha o que ele disse no Salmo 73, o versículo 1 ao versículo 3. Com certeza Deus é bom para Israel, para aqueles que têm um coração puro, mas quanto a mim, quase tropecei. Meus pés escorregaram e eu quase caí, porque eu tive inveja dos orgulhosos quando eu vi eles prosperarem, apesar da sua perversidade. Irmãos, Asaf quase se desviou, porque ele começou a olhar os ímpios. Ele começou a olhar para as pessoas e pensou, os ímpios prosperam, tudo dá certo para eles. E eu que estou aqui na igreja buscando a Deus, eu estou aqui no templo, nada dá certo para mim. Sabe, irmãos, a gente tem que tomar cuidado ao se comparar com os outros. A comparação, irmãos, é do inimigo, acredite em mim. A comparação trava a sua vida, te bloqueia, te leva a pecados da inveja, ciúmes, murmuração, lamentação. Resumindo, vamos trocar esses pensamentos hoje, amém? Então vai ser um exercício que você vai fazer, um compromisso que você está fazendo comigo e com Deus, hein? Quando vier esse pensamento ruim, você vai se lembrar do que a Bíblia diz e você vai confessar isso. Porque quando você abre a sua boca, você está fortalecendo aqui, ó. Você está fortalecendo aqui, ó, tá certo? Você está materializando aquilo que está aqui dentro, ó. A boca fala do que está cheio o coração, tá bom? Confesse sua vitória, sua palavra abençoada de Deus, e o inimigo vai cair por terra, ele vai fugir de você, pode ter certeza, e essa fortaleza na sua mente vai cair em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, eu já estou aqui, ó, com o óleo da unção, eu quero orar por você, e eu quero que você feche os seus olhos agora, mas no final da oração, faz o seguinte, essa mensagem foi tão abençoada, compartilhe no WhatsApp, pode ser? Envie para 5, 7, 10 pessoas e escreve uma mensagenzinha para elas. Olha, Deus tocou meu coração para te enviar essa oração. Eu tenho certeza, a pessoa vai te ouvir. Ela vai ver, nem que se for por educação, por ela gostar de você. E depois aí você deixa com o Espírito Santo, porque aí a palavra de Deus não volta vazia. Ele cumpre o propósito que ele determinou, tá bom? Eu vou orar aqui agora por você em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por mais um dia. Obrigado, meu Deus, pela nossa vida, pela nossa saúde, por tudo que tem acontecido conosco de bom. Deus, hoje nós aprendemos uma grande lição. Os nossos pensamentos, a nossa mente é um grande campo de batalha. E por isso, meu Pai, eu te agradeço porque o Senhor já nos deu armas poderosas, oração, palavra, renovação da nossa mente. E eu creio que hoje, meu Pai, vai ser um dia novo para essas pessoas. Eu repreendo agora toda obra do diabo contra essas pessoas, toda seta do inimigo, toda acusação, toda palavra que foi liberada contrária na vida dessa pessoa, caia por terra agora em nome de Jesus. Está repreendido todo o mal e eu te peço, ó Deus, blinda a nossa vida, blinda a nossa mente, Senhor, e nos dê o discernimento espiritual para nós sabermos quando está acontecendo uma batalha contra nós. Esses sentimentos ruins de pensar em desistir, de querer acabar com a vida, Pai, tira isso de nós hoje, Pai. Nós não aceitamos isso mais. Tem pessoas aqui hoje, meu Pai, parece que elas estão fazendo uma tempestade no copo d'água, mas na verdade é porque elas estão debaixo de uma opressão maligna. E eu repreendo essa opressão agora em nome de Jesus. E essa pessoa também, meu Pai, está se levantando. Ela não vai aceitar mais as acusações, as mentiras do diabo. Hoje está se levantando aqui, meu Pai, um exército que vai derrotar o inimigo e vai conquistar aquilo que o Senhor tem para eles, as bênçãos. Eles tomam posse hoje, Pai, da Tua Palavra. E que quando nós lermos e ouvirmos a Tua Palavra, que a gente possa entender o que está escrito e entender de uma maneira espiritual, com a visão espiritual. Ó, meu Deus, eu estendo as minhas mãos e eu te peço, libera a bênção para o Teu povo hoje. Abençoa meus irmãos e minhas irmãs, Pai. Deus, eu creio que hoje está decretado a vitória, porque Jesus já venceu tudo por nós.
E hoje nós aprendemos a usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pai, fica conosco, nos abençoe e nos guarde, hoje e sempre, em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia.